Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Este é o 11º capítulo do nosso videolivro de matemática do 9º ano do ensino fundamental. Esse também é o último capítulo desse livro. Senhores, toda essa obra foi construída dentro da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Espero que os senhores aprendam muito com esse videolivro. Senhores, e não esqueçam de se inscrever no nosso canal, porque isso ajuda a evolução do canal. E quando se inscreverem, dê um cliquinho lá no sininho, porque isso ajuda também o canal. E os senhores recebem notificações de todas as aulas postadas aqui. E também dê aquele like que é muito legal. Até o próximo capítulo. Tenha um bom estudo e o próximo vídeo que vai ser publicado agora vai ser do 1º ano do ensino médio, hein? Tenham bons estudos. Hoje a gente vai falar de ângulos na circunferência. Vamos começar pelo ângulo central. É o ângulo que possui o vértice lá no centrinho da circunferência. Olha lá no desenho da bolinha amarela, é uma circunferência onde tem o centro O, a origem, né? Ali nós saímos com uma semirreta que gerou um ponto A na circunferência e B. Ali nós temos um ângulo alfa. Alfa é igual ao arco AOB. O que quer dizer isso? A medida do arco da circunferência é igual à medida do ângulo central correspondente. Essa informação é uma informação que os senhores não podem esquecer, parece exercício demais para se aplicar essa propriedade. Então aprendam. O arco formado por um ângulo que parte da origem, que é um ângulo central, é a mesma medida do ângulo formado por essas duas semirretas, OB e OA. Tem um ângulo alfa, o arco, que é aquele pedacinho ali, ele tem a mesma medida do ângulo. Esse é um segredo que eu contei para vocês, mas vocês podem esparramar para todo mundo, que não é mais segredo, né? Vejamos agora mais alguns detalhes. O ângulo inscrito. O que é um ângulo inscrito? É um ângulo que possui o vértice nas circunferências e os lados são secantes a ela. Olha lá. Nós temos aqui o centro dele. Está onde? No vértice, está lá tocando lá na circunferência. Ele tem o centro. Olha lá onde é que está o centro. É um ângulo que possui o vértice na circunferência. O vértice dele está lá na circunferência. É aquele pontinho que está lá. E os lados são secantes. O que é uma secante, senhores? Lembram? Secante é uma reta que corta a circunferência em 2 pontos. Olha lá, no ponto A e no vértice. No outro, no ponto B e também no vértice. Então, o vértice é secante, então nós chamamos isso de ângulo inscrito. O inscrito está lá dentro da circunferência e ele é chamado de beta. Aí também a gente pode ver que OA e OB temos um ângulo central alfa. Quando existe isso, a gente pode perceber que a gente tem uma propriedade. O ângulo inscrito é a metade do ângulo central correspondente. Ah lá, presta bem atenção que essa é outra informação que vai nos ajudar a resolver muito exercício. Vem lá, o que é um ângulo inscrito? É aquele que tem possui o seu vértice, que é aquele pontinho lá onde gerou o ponto alfa. O vértice é que está entre OA e OB, está lá o vértice. Ele não está no centro, que está no centro é do ângulo alfa, né? Então ele aí tem as duas cordas, né? As duas secantes, quer dizer, e o que acontece? Você pegou ali, sabe que ali é um ângulo beta. E o beta, ele vale a metade do alfa. O alfa é aquele ângulo A, que é o da origem, é o B. Então, sempre não esqueçam dessa propriedade também. Ok? O ângulo inscrito é a metade do ângulo central correspondente. O que é um ângulo inscrito? Aqui que tem o vértice da circunferência e possui os lados, são secantes a ela. Ok? Vejamos agora outros detalhes. Agora vamos aplicar exercício aqui que nós aprendemos, né? Ah lá, vamos ver aqui um exemplo de exercício. Determine o valor de x na figura abaixo. Primeiro vamos observar que O está na origem, que é no centro. Legal. Segundo, marcando os pontos A e B e ver que OA e OB são raios. Legal. OA, OB são raios e a gente sabe que ali tem um ângulo central, né? Entre OA e OB. Nós já vimos isso na tela anterior, né?
3. Estamos diante de lados congruentes e, consequentemente, os ângulos são iguais. A soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus na origem e só pode ser 120. Por que, que é 120? Porque ele falou para a gente que aquele ângulo tem 30 graus. Se o outro tem 30 também, porque são iguais, porque está marcado ali branco 30, lá em cima no primeiro desenho. Eu só coloquei 30 cá porque nós concluímos que OA e OB são iguais. Então, nós estamos diante de um triângulo isósceles. Se eles são iguais, os dois valem 30. A soma dos três ângulos de um triângulo não é 180? 30 e 30 é 60. Tirando 60 e 180, só pode ser 120, que é o valor de x que ele pediu para a gente calcular. Mas x para calcular, nós não aprendemos que o 120 não é o ângulo central? Se o 120 é o ângulo central, ele não é a metade do ângulo da origem, então é 120 sobre 2, x é 60 graus, olha que beleza. Aquelas propriedades, nós aplicamos aqui a propriedade de triângulo que nós estudamos lá no ensino, no ensino fundamental, no 9º ano, aplicamos aqui já também a propriedade que nós estudamos aqui agora de como calcular o ângulo x ali, porque nós sabemos, né? Nós vimos ali que todo ângulo interno que tem origem, que tem um vértice na circunferência e os seus dois lados são secantes, lá, a origem e a lado do triângulo, e origem B. E ele origina um ângulo central, que é o A e o B. E o A e o B é nisso que são raios. Se são raios, tem a mesma medida. Se tem a mesma medida, esse triângulo é isósceles. Então, lá ele falou que é 30 graus, o lado de cá também é. A soma dos três ângulos do triângulo é 180, foi como mamão com açúcar. Depois nós sabemos que o ângulo de x é a metade do ângulo central, então é 120 sobre 2, 60 graus. Vamos fazer mais alguns aí que a gente vai estudar mais algumas coisas. Uma propriedade de um triângulo inscrito em uma circunferência, ele tem a hipotenusa como diâmetro. Presta bem atenção. Um triângulo retângulo inscrito na circunferência tem a hipotenusa como diâmetro. No caso nosso, a hipotenusa está ali, ele vale 2 vezes o raio. Isso aplica só quando o triângulo é retângulo. Se um dos lados for diâmetro, com certeza, o triângulo é retângulo, tá? No caso nosso aí, ó, nós estamos vendo no segundo exemplo que ele não é diâmetro, né? Então, aquele triângulo não é retângulo. O primeiro lá em cima da minha cabeça aí é, ok, senhores? Observem muitos detalhes, né? Se um triângulo é retângulo, um dos lados é diâmetro. Ah lá, tá, né, um efeito especial para agradar os senhores. Então, vamos marcar, vai lá, determine x na figura abaixo. Né? Que é que alça x, nós sabemos que o x está lá na figurinha onde está a bolinha rodando, nós estamos vendo que ali é uma circunferência que tem um ângulo de 70 graus. Tem um ângulo x, o outro eu vou chamar de alfa e o outro eu vou chamar de beta. Né? Nós temos ali dessas situações. Então, vamos começar a resolver esse problema. Primeiro, vamos marcar todos os pontos dos ângulos da figura. Já marcamos ali o alfa, o beta, os pontos ABC, para a gente ter uma organização. É possível agora ver que BA é diâmetro de BO e OA, né? O B até A. Vocês veem, OA e OB é o diâmetro, 2 vezes o raio ali, né? Então, nós podemos concluir que o triângulo, ali, quando ele passou no ponto médio ali da origem, temos um raio ali, né? E o que nós podemos calcular que é possível ver que BA é diâmetro, BO são raios. Aí, beleza, já viu isso aí. BOC é isósceles. Entre alfa, apenas pode ser 70 graus, né? BOA é isósceles. Então, alfa apenas pode ser 70 graus. Porque se ele é isósceles, os dois ângulos do triângulo isósceles são 70, né? B mais alfa mais 70 é igual a 180. Isso aí nós sabemos disso, né? Então, nós podemos dizer que alfa, B mais alfa é 70, então AB é diâmetro, X a mais alfa é igual a 90 graus. Correto? Então, se outra conclusão, se X mais alfa ali é diâmetro, o ângulo de 90 graus é alfa mais X é 90.
Muito bem, se alfa é 70, mais x é 90. X é 90 menos 70, x é igual a 20 graus. Correto, senhores? Foi muito simples que a gente só foi mais complicado para descobrir que ali temos um triângulo isósceles. E era fácil perceber que ali era um triângulo isósceles, porque se vocês verem OB e OC são raios, se são raios são iguais, né? Se é 70 de um lado, o alfa só pode ser 70, ou o alfa só pode ser 70, porque ali é o outro ângulo que é do lado maior, né? Do lado beta, nós vamos descobrir quanto vale beta. Ok, senhores? Não teve segredo. Vamos continuar a estudar algumas propriedades de circunferências com figuras. O quadrilátero inscrito. Se um quadrilátero estiver inscrito em uma circunferência, então os ângulos opostos são suplementares. Bom, olha lá, o que é um ângulo suplementar? Né? Com a soma deles é igual a 180 graus. Olha, se um quadrilátero estiver inscrito em uma circunferência, os ângulos opostos são suplementares. No caso, quem é oposto a beta? É alfa. Quem é oposto a teta é gama. Então, alfa mais gama vale 180 e alfa mais beta também vale 180, né? Complementares vale 90, suplementares vale 180, né? Então, prestem bem atenção nisso e é uma propriedade que vai nos ajudar também a resolver esse exercício. Eu estou colocando bastante exemplo de exercício que depois eu vou colocar exercícios para os senhores brincarem aí, né? Olha, determina o valor de x na figura abaixo, sabendo que se o arco AB mede 100 graus, a gente pode entender que o que ele está querendo? Determinar o valor de x, não é? Então, ali, ele já falou para a gente, sabendo que o arco AB mede 100 graus. Qual que é o arco AB? O arco AB é aquele que eu marquei aqui já, as três cabecinhas, está pensando ali, com esses pontinhos azul. Tá? O ponto A, ponto B, aquele arco vale 100 graus. Muito bem. Localizado o arco AB, a segundo passo, a gente vai constatar que o triângulo COB e OC, que é o triângulo COB é isósceles, e OC e OB são raios, então beta vale 40. Então vamos lá, o triângulo está ali, bem destacado, ele tem um lado OC e o lado OB. O ângulo alfa está lá em cima e aqui vale 40 graus. Olha, OC e OB são raios. Então são iguais. Se esses dois lados são iguais, esse triângulo é isósceles. Então aquele outro ângulo lá só pode ser 40. Beta só pode ser 40, porque o outro ângulo vale 40, o alfa a gente não sabe. Muito bem. Então nós sabemos, né, do terceiro passo, que alfa mais 40 é 180, que são os três ângulos do triângulo. Então, os três vai dar alfa é igual a 40 mais 40 é 80, o 80 vai para lá subtraindo, o alfa é 100 graus. O quarto, a gente vai descobrir que alfa é o ângulo central. Então, o arco CB, olha, alfa é ângulo central. O arco CB, certo? Ele é 100 graus. Quarto, o ângulo central, então, ao arco CB é igual a 100 graus. E a gente vai continuar fazendo no próximo slide. O arco CB também vale 100 graus, porque nós sabemos da propriedade, né? O arco central, o arco formado pelo ângulo central, eles têm a mesma medida. Se alfa é 100 graus, o arco também é 100 graus, ok? Vejamos agora o ângulo na circunferência e vamos continuar. Quinto passo, o arco correspondente a θ, AC, é igual a 200. Então θ é igual a C sobre 2. O arco que corresponde a lá, por que vale 200? Vamos observar? Olha lá, o vértice D formou um ângulo, um ponto DA e DC. O arco correspondente a ele, certo? Ele vai, não é aquele 100 daquele arquinho, mas somando o outro arco, que dá 200? Então, θ não é a metade desse arco? Ó, existe um outro arco central ali, ó, que é o AB mais o AC, que forma no vértice D com as duas secantes ali, DA e DC. Aí ficou tranquilo, né?
Aí o que acontece? O AC é igual a, sobre 2 é igual a 100. Então, θ vale quanto? AC sobre 2 é igual a 100, que é 200 dividido por 2. No AC não é a metade do arco lá? Muito bem. Feito isso, o triângulo ABCD é um quadrilátero. Não, o ABCD é um triângulo, não. No sexto caso, o lado ABCD é um quadrilátero inscrito. Olha lá, tem 4 lados. Nós sabemos que beta mais x mais θ vale 180. Beta mais x mais θ vale 180. Beta não vale 40? Θ não vale 100? 140 mais x é igual a 180. X é 180 menos 140. X é igual a 40 graus. Que aqui é 40, porque agora a gente está trabalhando no quadrilátero, né? Correto? Então, nós já sabemos disso aí, aplicamos aquela propriedade que nós vimos de quadrilátero. Ok, senhores? Não esqueçam desses detalhes. A propriedade que nós aplicamos ali, gente, é aquela propriedade do triângulo, a soma dos ângulos opostos dá 180. O beta mais x é um ângulo do quadrilátero, o outro é θ. Por isso que beta mais x mais θ é 180. Então ficou lá, né? Um é 100, o outro é 40, somado com x. O 140 vai para o outro lado subtraindo, ficou 180 menos 140, x é 40 graus. Então é só os senhores aplicarem as propriedades aí, e os senhores já estão aptos a resolver esses exercícios, que aqui os deixei para os senhores resolverem. Qualquer dúvida que os senhores não conseguirem, esse aí foi de Cefet do Rio de Janeiro. Se tiver dúvida, tem exercício aí que aplica todas as situações que nós estudamos aqui, tá? Aí vocês podem, qualquer dúvida, se vocês não conseguirem resolver, deixa nos comentários que eu dou a dica para os senhores. Ou então peça o seu professor para dar uma ajudazinha a vocês. Olha, esse exercício é muito bacana também, vocês vão escolher tudo certinho. Agora a gente vai estudar uma outra situação que a gente vai aprender a calcular volumes de prismas, certo? Nós vamos estudar volume agora, já estudamos ângulos da circunferência, o conteúdo agora chama-se volume de um prisma e de um cilindro, que são volumes muito pedidos em exercícios de prova do Enem, de prova de vestibulares, de concursos públicos. Então, eu espero que os senhores entendam bem, porque é muito importante saber. E a sua aplicação de fórmula também, tá? Os prismas retos são sólidos geométricos formados apenas por superfícies planas. Uma delas são as bases limitadas por polígonos congruentes e posicionados paralelamente. E depois, as demais faces são as faces laterais, com formato de retângulo, situadas em planos perpendiculares às bases. Pode ser retângulo, triângulo, então a gente vai vendo isso aí. A medida de volume de um prisma é obtida pelo produto da medida da área de suas bases pela sua altura, que é chamada de H. Então, o volume de um prisma é a área da base vezes H. E a área de cada base tem a sua particularidade, né? Vejamos aqui a do cubo. O volume do cubo é o quê? É a área do cubo, que geralmente é um quadrado ou um retângulo, e tem ali lado vezes lado, que é 5 vezes 5, nesse exemplo aí, multiplicado pela sua altura, que é 5. Está nítido ali que está vendo isso aí. Então, o volume do cubo é 5 elevado ao cubo, que é 5 vezes 5 vezes 5, dá 125, né? Medidas ao cubo. A do prisma, a gente pode ver o seguinte: o volume do prisma é igual à área da base, nesse prisma aí a base nossa é um triângulo, né? O triângulo vezes H. A área do triângulo não é base vezes altura dividido por 2, correto? Então, a altura dele é base, a gente calcula a altura, nós temos a fórmula de calcular a altura, né? É L raiz de 3 sobre 4, como a altura dele é 4 vezes 4 raiz de 3 sobre 4, que é a área da base, vezes a sua altura. A base não vale 4? A altura dele é 4 raiz de 3 sobre 4. Ok, senhores? Muito simples. Isso tudo multiplicado por 6. Então, o volume do prisma é igual. Por que multiplicar por 6? Né? A da base vezes a altura dele lá não é 6, olha lá. Então, a raiz do prisma é 24 raiz de 3. Esse exemplo aqui desse outro prisma é um hexágono regular. Ele é a área da base, certo? Multiplicado pela altura. A área da base de um prisma, né, 6 que multiplica 2
vezes 2 raiz de 3 sobre 4. Por que é 2 raiz de 4? Porque o lado vale 2, né? A altura do dinâmico é 2 que multiplica, é L que multiplica 2 raiz de 3 sobre 4. Correto? Então, vamos lá, vezes 7. Aí vocês vão lá na área do volume do prisma, que está nesse capítulo mesmo, no capítulo anterior, e vocês vão ver que a fórmula que está sendo aplicada. Então, o volume de prisma é 42 raiz de 3. Então, de prisma é só essas aplicações de fórmulas aí. Os senhores devem anotar as fórmulas, porque é para vocês escreverem essas fórmulas quando estiver resolvendo exercício, porque aí os senhores vão memorizando ela escrevendo, ok, senhores? Vejamos aqui, agora do cilindro. Tem uma lata de ervilha aí, está em forma de cilindro, geralmente cilindro é esta forma. E note que para determinar a medida da área do hexágono, podemos dividi-lo em 6 triângulos equiláteros. Legal, isso aí já sabíamos disso, né? Só calcular a área do triângulo e multiplicar por 6. Assim nós fizemos até qual é aquela base, aquele polígono que tem a base de hexágono. Calculando a medida da área, um desses triângulos equiláteros, e multiplicamos o resultado por 6 e descobrimos assim a medida da área do hexágono. A medida do volume do cilindro é parecida com a medida do volume de um prisma. Para calcular a medida do volume, basta multiplicar a área da base pela altura também. E a área da base é uma circunferência, porque é um cilindro, né? Então, a área da base é vezes a altura. A área do círculo é a altura, porque a base é um círculo, né? E o cilindro é o πr ao quadrado. E o que eu quero explicar para os senhores, antes da gente continuar, vamos calcular o volume aí da lata de ervilha. Os senhores imaginam, se os senhores pegar essa lata de ervilha, vocês têm a circunferência embaixo, tem uma circunferência em cima, às vezes é obrigado a saber se esse é o volume. Quando estiver calculando nada, tem que ver o que acontece. O volume é o que cabe lá dentro daquela lata, né? Com tanto tá lá dentro. Então, não é problema isso. Mas imagina os senhores pegar uma tesoura, tirar essa circunferência em cima e tirar a circunferência embaixo. Vai ficar só aquele redondo ali. E se os senhores cortarem ali e abrirem, vai virar um retângulo. Vamos pensando nisso, que essas figuras geométricas a gente tem que ir pensando o que acontece nela. Pense no que eu falei, imagina, pega algum cilindro de papelão aí, ó, tira a tampa de cima, a tampa de baixo e abre ele no meio e vocês vão ver que isso não é um retângulo lá dentro no meio. Então, isso aí, quando a gente for calcular a área lateral dele, a gente vai ver que é um retângulo, que é largura vezes comprimento. Mas vamos calcular volume por enquanto. Nós estudamos isso no capítulo anterior. Vamos calcular a medida do volume de uma lata de ervilha, né? É πr ao quadrado vezes a altura. Ele falou que o raio é 4 e que nós temos o quê? R ao quadrado, 4 ao quadrado é 16. Então, se R é 4, 4 ao quadrado é 16 π, vezes a altura, que é 12. 192 π, que é 602,88 centímetros cúbicos, porque está em centímetro ali a nossa explicação. Vamos continuar com o cilindro, que ainda temos alguns detalhes para ver. É um exercício que está aqui, né, para os senhores fazerem. Observatório tem formato cilíndrico de 7 centímetros, né? Então, está aí, nós sabemos que o reservatório de água potável tem o formato cilíndrico com uma altura de 7 metros e o diâmetro da base 10 metros. Quantos litros de água cabem nesse reservatório? Então, quer saber o volume, o desenho está aí. Então, vamos resolver. Então, um exemplo para os senhores ficarem bem craques. A área da base é π vezes r ao quadrado, que é igual a π que multiplica 10 sobre 2 ao quadrado. Por que 10 sobre 2, hein? Olha, a área da base é igual a 10 sobre 2, porque o raio, o que ele deu para nós é o diâmetro. O raio é metade do diâmetro, né? Nós poderíamos ter colocado até 5 ao quadrado, porque ali o raio que ele falou que o diâmetro é toda a distância, e o raio é metade do diâmetro. Então, é π que multiplica 5 ao quadrado, e 25 π em metros quadrados. Essa é a área da base. Agora, a gente vai calcular o volume, a área da base, vezes a sua altura, que está ali, vai ser dada em metros quadrados, né? E aí depois a gente vai multiplicar. Nós temos 25 π metros quadrados, que multiplica 7 metros quadrados. Então, vai ter 175 π metros cúbicos, que é metro quadrado vezes metro cúbico, conserva a base sobre o expoente, fica M3. Como 1 metro cúbico é igual a 1000 decímetros,
que é igual a 1.000 litros, né? Cada metro cúbico é 1.000 litros, que é 1.000 decímetros. Então, nós podemos dizer que a medida da capacidade do reservatório é 175 mil litros, aproximadamente 549 litros de água. Ok, senhores? Se vocês vão tirar 549.500 litros de água, ok? O valor aproximado, porque a gente multiplicou os 175 mil vezes π, né? Que dá aproximadamente 3,14, e a gente sempre consegue valores aproximados, porque π é um número irracional e vai até o infinito, a gente aproxima exatamente arredondando ele daquela forma que eu já ensinei aos senhores. Agora vamos deixar exercício para os senhores aí se divertirem. Esse aí caiu na Universidade Estadual do Ceará, com 42 cubos de 1 centímetro, aresta. Vocês vão pensar nele aí. Esse aí, ó, calcule o volume de um prisma hexagonal, cujo lado da base mede x e sua altura 3x. Note que x é um número dado, certo? Então, senhores, eu vou tentar ajudar os senhores nesse, mas os senhores vão fazer o favor. Depois vocês vão desenhar isso aí, vão fazer no caderno e voltar aqui no vídeo para ver se está certo. E vão até os senhores entenderem. Inicialmente, nós vamos calcular a área da base. Em seguida, multiplicado pela sua altura, né? Que é a base vezes a altura. Nós aprendendo isso, é x vezes 3x. Então, a gente vai calcular a área da base. Para isso, precisamos saber do apótema, do hexágono, que corresponde à altura do triângulo equilátero. A altura é o x, que é o lado, que multiplica a raiz de 3 sobre 2. Nós vimos isso aí, que é a fórmula de calcular o apótema, a altura do triângulo equilátero, né? É o L raiz de 3 sobre 2. Lembre-se que o apótema é um segmento de reta que parte do centro geométrico da figura e é perpendicular ao lado ali, como está no desenho que eu fiz isso. Logo, então, nós podemos dizer que 3x vezes 3 raiz de 3, a área da base é 3x vezes a altura, que é L, né? L, não é o L raiz de 3 que multiplica a área da base de um triângulo, é L raiz de 3 sobre 2, como são 3 L's, 3x vezes x raiz de 3 sobre 2, que é a nossa base, certo? O nosso triângulo. Por que que tem 6x? É porque ele tem 6 lados, são 6 triângulos, então a área da base tem que multiplicar por 6, é tudo sobre 2, então ficou 3x. Substituindo ali, eu tenho 3x vezes x dá 3x ao quadrado. Então vai ficar 3 raiz de 2 sobre 2x ao quadrado. Ok, senhores? Por conseguinte, calculamos o volume do prisma pela fórmula. Volume é igual a área da base vezes a altura. A altura não é 3x? Então, aí nós vamos para o volume, é 9, 3x ao quadrado, sobre 2x2 raiz de 3 vezes 3x, é igual a 9 raiz de 3 sobre 2x ao cubo. Ok, senhor? Então, está feito aí. Tentem resolver aplicando umas fórmulas e a gente vai entendendo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e eu estarei à disposição dos senhores. Aí tem mais exercícios para os senhores divertirem bastante. Vamos ver aí, ó, esse da Cefet, Minas Gerais, tem esse outro aí, ó, da Universidade Federal do Maranhão. Os senhores tentam resolver, se tiver dificuldade, os senhores deixam no comentário, eu corresponderei a todos. Esse é o volume do cilindro, né? Muito legal esse exercício. Tá, agora eu estou falando só de cilindro, tá bom? Determinar a altura. Olha, esse aqui, tá, a lateral. Então, esse aqui eu resolvi para os senhores, viu, senhores? Olha, ó, tá, deixar. Ó, qual é a área do cilindro que possui 8 metros centímetros? Então, primeiro nós vamos determinar o raio, né? Estou explicando para os senhores aqui. Se o diâmetro é 8 centímetros, logo o raio são 4 centímetros. Dada a forma do volume, podemos. Volume, né? πr ao quadrado vezes a altura. Então, a altura não é o volume sobre π vezes r ao quadrado, porque está multiplicando e foi para lá dividindo. Então, só substitui os valores, achamos que é 10 centímetros. Né? A fórmula geral da área lateral é aquilo que eu expliquei aos senhores. Se a gente cortasse aquele no início da aula, cortasse, eles vão ter um retângulo, né?
é o comprimento da circunferência. Então, eu estou explicando aqui, depois você recopia, não vai só olhar, não. Aí cortou, ele achou esse retângulo. É a área é a largura vezes a altura. Então, nós temos que a área lateral é este valor aí que nós multiplicamos 2 vezes 3,14 vezes 4 vezes 10, que é 2πr vezes a altura. A área lateral é 251,2 centímetros quadrados. Então, é aquele que eu falei. Vocês vão pegar lá um papel, cortar, vocês vão ver que a área lateral é um retângulo. Aplicando todos esses conhecimentos, os senhores podem resolver o terceiro, vocês podem resolver o quarto, resolver o quinto. Esse aí está um canudinho aí de diploma, que os senhores também vão receber. Tem aqui mais de cilindro. Então, essa matéria é uma matéria super cobrada em consulta. Por isso que eu coloquei exercício aqui para os senhores não ficarem a ver navios. Tem todas as situações que caiu o vestibular. Esse aqui é um desafio, tá? O desafio, porque os senhores podem tentar resolver. Se não conseguir, me procure que eu dou. E vai usar a porcentagem e o fluxo sanguíneo. Vocês vão pensar nele, que é o que eu quero. Agora, para vermos agora outra matéria, a gente vai ver projeção ortogonal. A projeção ortogonal, dados os pontos B de um plano C, chama-se projeção ortogonal, o ponto P sobre o alfa, que é o plano, o ponto P', que é a interseção de alfa com a reta perpendicular que passa pelo ponto P. O que quer dizer nisso? Dados o segmento B, no desenho embaixo, está vendo isso. AB, nós temos uma projeção em alfa, a linha B'. Essa é uma projeção, é uma forma que a gente vê o segmento. Dados os segmentos da reta AB e um plano alfa, chama-se projeção ortogonal de AB sobre alfa, o segmento, a linha B' contido em alfa, formando os pontos que são projetos ortogonais dos pontos AB sobre alfa. Então, conforme for o ângulo de visão que você ver, você vai ver numa situação. Então, uma projeção ortogonal significa isso. Vamos entender isso melhor? Das a figura qualquer F que está ali, essa figura, qualquer F. Serve-se projeção ortogonal de F sobre alfa, a figura F', que é aquela que está na parede azul ali no plano beta, contida em alfa e formada por pontos que são projetos ortogonais, projeções ortogonais dos pontos de figura F sobre alfa. Considere, por exemplo, a situação em que F é um prisma reto, de base quadrada. Quando a projeção se faz sobre o plano paralelo à base, a projeção ortogonal resultante é uma região congruente à base. Na mesma figura tridimensional, nós podemos ter projeções ortogonais diferentes dependendo do plano em que se realiza a projeção. Se a projeção do prisma anterior fosse feita sobre o plano beta, paralelo a uma das faces laterais, a projeção ortogonal resultaria em F, duas linhas. O que eu quero dizer para os senhores é o seguinte: é como se você estiver vendo, a pessoa está segurando uma caixa lá na frente. Vocês estão vendo, é uma caixa em forma cúbica, mas vocês estão vendo ela segurando de frente de um lado, você está vendo só um lado dela. É aquela projeção fininha. E se você estiver olhando de cima, você vai ver só um lado dela, aquela projeção F, duas linhas. É mais ou menos assim que acontece em uma peça, um desenho de uma peça. As projeções ortogonais são recursos para representar figuras tridimensionais do plano. Vamos utilizar 3 projeções ortogonais: a vista frontal, a vista superior e a vista lateral. Antes é preciso determinar a parte do objeto que se considera à frente. Analise a situação. Aquela peça tem um formato de um L. Se eu estiver segurando ela a 3 metros de distância dos senhores, os senhores olhar para ela, você vai ver só aquela parte amarela. E se vocês estiverem a 3 metros de altura e olharem ela por cima, você vai ver só aquela parte laranja, como está até no desenho ali, vista superior. E se você estiver olhando de frente para ela, você vai ver só aquelas duas partinhas lilás ali, o rosa, que está aquele desenho, que está lá no fundo da parede, é o que você consegue enxergar. Porque de longe você não vai conseguir enxergar a parte laranja nem amarela. Da mesma forma, se tiver a vista superior, você vai ver só laranja, você não vai ver nem a amarela e nem a rosa. E se você estiver vendo de lado, você vai ver só amarelo, você não vai ver nem a rosa e nem... Isso que são as projeções. E a gente ainda pode discutir ela dessa forma aqui, ó.
igual eu expliquei para os senhores. Se você vê a representação da figura tridimensional composta pelas vistas projetadas, dando a impressão de profundidade chamada perspectiva da figura. Note que a vista frontal, o observador está olhando de frente para o objeto, a vista superior ela está olhando o objeto de cima. A vista lateral está olhando as faces laterais do objeto. Olha lá, o amarelo. Tá vendo? Eu estou olhando ali, eu estou olhando só de lado, eu só vou ver aquela parte amarela. Se eu estiver olhando de cima, eu só vou ver laranja. Se eu estiver olhando de frente, eu só vou ver aquela parte de cor roxa. Né? Então, agora, os senhores vão tentar entender isso, porque esse tipo de exercício caiu no Enem. E eu vou colocar alguns aqui para os senhores tentar descobrir, né? Coloca abaixo, cada vista iniciais, qual que é a vista de frente. Esse primeiro desenho, tem o segundo, o terceiro. Tenta descobrir isso aí. Qualquer dúvida, vocês deixem para mim no comentário que eu ajudo os senhores. Tem um outro problema para os senhores tentarem resolver, caiu no Enem, certo? Esse aí, qual que é o desenho que corresponde à vista frontal, vista lateral e vista superior, certo? E o bloco recortado. Então, vocês vão pegar aqui, nessa parte aqui, vocês vão escrever para mim qual que é o desenho. Eu não coloquei tudo na mesma tela, senão ia ficar muito pequeno, e aqui para os senhores tentar ter uma visão melhor. Se for o caso, os senhores tiram um print, ou imprima, ou desenha no papel, e veja qual que é a parte frontal, qual que é a parte lateral e a parte superior. Um desses aqui está certo, correto? Um desses aqui corresponde a isso aqui. Agora, eu tenho a perspectiva aqui, e os senhores vão ver. Eu vou dar para os senhores a resposta qual que é o que está certo aqui. Qual que tem vista lateral, qual que tem vista superior, qual que tem vista frontal. É o letra E. Vocês vão ver qual é a diferença dos outros e ver por que o letra E é o certo, tá bom? Feito isso, senhores, os senhores agora estão aptos a resolver os exercícios. E qualquer dúvida, deixe nos comentários. E o próximo livro que a gente vai postar agora já vai ser do primeiro ano do ensino médio, que interessa os senhores do 9º ano. Eu devo publicar o primeiro capítulo, talvez hoje ou amanhã. Tenham bons estudos e até o próximo vídeo.